30 de abril de 1975. Saigon, uma guerra que durou 20 anos, está prestes a terminar em questão de horas. Enquanto os tanques norte-vietnamitas avançam implacavelmente pela cidade, um caos toma conta das ruas. Milhares de pessoas, desesperadas, correm contra o tempo, tentando uma fuga impossível. Esta é a história das últimas 24 horas da capital do Vietnã do Sul. A história da maior e mais dramática evacuação da história. Esta é a última missão no Vietnã. Para entender por que Saigon caiu de forma tão rápida e caótica, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1973, os Acordos de Paz de Paris foram assinados. O acordo parecia simples. Os Estados Unidos retirariam todas as suas tropas e, em troca, o Vietnã do Norte libertaria os prisioneiros de guerra americanos. O problema é que o Vietnã do Sul, nosso aliado, ficou sozinho, dependendo apenas da promessa de apoio financeiro e militar americano, caso o Norte violasse o tratado. Mas essa promessa não durou muito. Em 1974, o Congresso americano, cansado da guerra e enfrentando uma crise econômica interna, cortou drasticamente a ajuda. O financiamento, que era de mais de $1 bilhão, caiu para apenas 300 milhões. Sem dinheiro, sem munição e sem moral, o exército sul-vietnamita começou a se desintegrar. Aproveitando essa fraqueza, em março de 1975, o Vietnã do Norte lançou a Ofensiva de Primavera. Foi um efeito dominó devastador. Cidades importantes como Ryu e Da Nang caíram uma após a outra, quase sem luta. Em pouco mais de um mês, o cerco se fechou. No dia 29 de abril, Saigon estava completamente cercada. A capital, com uma população de 3 milhões de pessoas, estava em pânico. Dentro dela, restavam cerca de 7 mil americanos e mais de 130 mil sul-vietnamitas que haviam colaborado com os Estados Unidos da América e agora temiam uma vingança brutal. A contagem regressiva para a evacuação final havia começado. Das quase 200 mil pessoas em risco, a operação que se seguiria conseguiria evacuar pouco mais de 50 mil em apenas 18 horas. De puro caos, utilizando 682 voos de helicóptero. Quase 90 mil pessoas foram deixadas para trás. A operação de evacuação em massa recebeu o nome código Frequent Wind, ou vento frequente. O plano parecia organizado no papel. Existiam pontos de evacuação definidos, principalmente o complexo da Embaixada Americana e o escritório do Adido de Defesa, conhecido como DAO. Mas como avisar milhares de pessoas em uma cidade sitiada que a hora de fugir havia chegado? A solução foi um sinal secreto. A rádio das Forças Armadas Americanas tocaria uma música específica. O apresentador anunciaria que a temperatura em Saigon é de 105 graus e está subindo, e em seguida tocaria a canção White Christmas de Bing Crosby. Esse era o código. Quando a melodia natalina soou às 10 horas e 48 minutos da manhã do dia 29 de abril, foi o sinal para a evacuação imediata. O que se seguiu foi um desastre logístico. Milhares correram para os pontos de evacuação, mas os helicópteros demoraram a chegar. Listas de quem deveria ser evacuado se tornaram inúteis em meio à multidão desesperada. Na embaixada, enquanto funcionários queimavam pilhas de documentos sigilosos em incineradores e até em latas de lixo, uma multidão gigantesca tentava escalar os muros de 4 metros de altura. O pânico era total e, para piorar, as primeiras unidades do exército norte-vietnamita já estavam entrando nos subúrbios da cidade. A corrida contra o tempo havia se transformado em uma luta pela sobrevivência. No meio desse caos, uma imagem se tornou o símbolo eterno
da queda de Saigon. A foto de um helicóptero no telhado de um prédio, com uma fila de pessoas subindo desesperadamente uma escada. Por anos, acreditou-se que aquela cena era na embaixada americana, mas não era. O local era o telhado do Pilot Building, um prédio de apartamentos de 8 andares na rua Jialong, onde moravam funcionários da CIA. O helicóptero era 111 Huey, operado por pilotos civis contratados, fazendo viagens de ida e volta para os navios americanos que esperavam no mar. Cada viagem era um milagre de logística e coragem. O helicóptero levava entre 40 e 50 pessoas por vez, muito acima da sua capacidade, e o piloto tinha apenas 2 ou 3 minutos no telhado para embarcar todo mundo e decolar novamente, sobrevoando uma cidade em chamas. A bordo dos porta-aviões no Mar da China Meridional, o drama era outro. A quantidade de helicópteros chegando era tão grande que não havia mais espaço para pousar. A solução foi drástica e desesperadora. Pilotos americanos, após deixarem seus passageiros, eram ordenados a jogar seus próprios helicópteros no mar, para abrir espaço no convés. 7 helicópteros, Huey e até um helicóptero de ataque, Cobra, foram empurrados para o oceano. Uma perda de mais de 10 milhões de dólares em equipamento militar, destruído para salvar mais vidas. Cada helicóptero que afundava era um testemunho do desespero e da urgência daquela missão final. Mas para cada pessoa que conseguiu embarcar em um helicóptero, muitas outras ficaram para trás. As histórias são de partir o coração. Pense em Nguyen Van Tong, um intérprete de 32 anos, que trabalhou para os americanos por 8 anos. Seu nome estava na lista de evacuação, mas quando sua vez chegou, o helicóptero já estava lotado. Ele ficou para trás e passou os 12 anos seguintes em um campo de reeducação. Ou a história de tantas famílias divididas, como a de um pai que conseguiu evacuar com seus 2 filhos, mas teve que deixar a esposa e a filha mais nova para trás com a promessa de que voltaria para buscá-las. Eles só se reencontraram em 1989, mais de uma década depois. E houve também a Operação Baby Lift, um esforço para evacuar órfãos vietnamitas. Tragicamente, um dos últimos voos em 29 de abril caiu, matando 78 crianças. Das 90 mil pessoas que tinham qualificação para serem evacuadas, cerca de 40 mil, como Nguyen, foram deixadas para enfrentar um futuro incerto e punitivo. As últimas horas foram as mais tensas. Às 3 da tarde do dia 29 de abril, o último helicóptero decolou do complexo Dow. Toda a operação se concentrou na embaixada americana, onde a situação era insustentável. Às 7 da noite, a multidão finalmente conseguiu romper os portões. Às 10 da noite, ainda havia 420 pessoas dentro do complexo, entre americanos e vietnamitas, aguardando o resgate, enquanto os helicópteros da Marinha faziam viagens sob fogo inimigo. Na madrugada do dia 30 de abril, às 2h15, veio a ordem final do presidente dos Estados Unidos da América: evacuar apenas os americanos. Os fuzileiros navais que protegiam o perímetro tiveram que se retirar para o telhado, fechando as portas e deixando para trás centenas de aliados vietnamitas. O último helicóptero americano decolou da embaixada às 4h30 da manhã. Apenas 3 horas depois, às 7h53, os tanques norte-vietnamitos arrombaram os portões da embaixada agora vazia. A última transmissão de rádio da embaixada foi uma mensagem codificada: Tigre, Tigre, Tigre. A missão está completa. Estamos fechando as portas. No dia seguinte, 30 de abril, às 11h30 da manhã, o tanque norte-vietnamita número 843 destruiu os portões do Palácio Presidencial em Saigon. A bandeira do Vietnã do Sul foi arrancada e a bandeira da Frente de Libertação Nacional, os Vietcongues, foi hasteada. O general
Duong Van Minh, que havia sido presidente por apenas 2 dias, anunciou a rendição incondicional na rádio. A Guerra do Vietnã, que custou a vida de quase 4 milhões de pessoas, estava oficialmente terminada. O palácio foi renomeado para Palácio da Reunificação. Do outro lado do mundo, os americanos assistiam a tudo pela televisão, vendo as imagens dos helicópteros sendo jogados no mar, com um sentimento misto de derrota, vergonha e, para alguns, alívio. O legado da queda de Saigão é profundo e complexo. Para os Estados Unidos, marcou o início da Síndrome do Vietnã, um trauma nacional que gerou desconfiança em intervenções militares estrangeiras por décadas. 58.220 nomes foram gravados no Memorial dos Veteranos do Vietnã, em Washington. Para o Vietnã, a queda significou a unificação sob um regime comunista, mas também o início de um período sombrio de campos de reeducação e a fuga desesperada dos Boat People refugiados, que se lançaram ao mar em barcos precários. É impossível não traçar paralelos com eventos mais recentes, como a queda de Cabul, no Afeganistão. Em 2021, as imagens de helicópteros no telhado, a retirada caótica e o abandono de aliados locais ecoaram tragicamente as cenas de Saigão. Hoje, a antiga Saigão, rebatizada de cidade de Ho Chi Minh, é uma metrópole vibrante, mas as cicatrizes e as memórias da guerra permanecem. A queda de Saigão não foi apenas o fim de uma guerra, foi o fim de uma era. Mostrou os limites do poder militar, o custo humano dos conflitos geopolíticos e as difíceis escolhas que líderes e cidadãos comuns enfrentam quando o mundo que conhecem está desmoronando. A história nos lembra que as decisões tomadas em salas de poder têm consequências reais e duradouras na vida de pessoas inocentes. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os eventos que moldaram nosso mundo, se inscreva no nosso canal. Até a próxima!